Jesus, irmãos. Tudo bem com vocês? E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus comigo no Evangelho de João. Essa semana, então, esse final de semana, como o pastor muito bem disse, irmãos, nós teremos o nosso encontro com Deus. Irmão, nunca é demais falar aquilo que Deus faz naquele lugar. E talvez você ouviu a gente falar, ouviu o povo gritar, mas isso não mexeu com você. Você não faz ideia do que é. Talvez você pense que isso daí é só uma bobice. Ainda continuo não interessado, continuo sem vontade de ir. Mas, querido, não deixa isso tomar o seu coração. Decida de uma vez por todas ter uma mudança de vida. Nós vamos falar sobre isso nessa noite. E falando sobre encontro com Deus, irmãos, eu gostaria de falar com você nessa noite sobre um homem que teve um encontro com Jesus. E o Evangelho de João fala de várias pessoas que tiveram encontro com Jesus. Se você for ler um capítulo antes, o capítulo 4, fala a história da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus e teve a sua vida transformada. Uma mulher que teve vários maridos, uma mulher que para aquela época era considerada alguém sem dignidade. Tanto que nós cremos, irmãos, que ela ia no poço retirar água meio-dia, exatamente para não se misturar com mais ninguém. Porque ela não era bem vista no meio do povo, as pessoas não tratavam ela bem. Mas Jesus escolheu aquele momento para ir até aquele lugar e ter um encontro com aquela mulher. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 4. Mas o que eu quero ler com você é o capítulo 5. Amém? Já estamos lá? A partir do verso 1 nós vamos ler, irmãos. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum, que quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então, irmãos, eu falei para você da mulher samaritana. E aí, lendo o capítulo 5, eu vi a cura do paralítico, desse homem que teve o encontro com Jesus. E aí nessa hora eu fiquei pensando, Jesus foi lá só por causa desse homem. A Bíblia fala, irmãos, que havia uma festa em Jerusalém. Jesus estava indo para essa festa. Amém? Havia uma festa em Jerusalém. Estava acontecendo uma festa. A Bíblia não relata qual era a festa exatamente. Mas nós sabemos, irmãos, se você for ler em toda a Bíblia, que havia 12 portas, 12 entradas para Jerusalém. E a Bíblia fala, então, que o tanque de Betesda ficava na porta das ovelhas, como era conhecida aquela entrada, aquela porta. E ali havia um tanque, então, onde quando as águas eram agitadas, descia um anjo. Quando as águas eram agitadas, aquele que entrasse logo após no tanque era curado, era sarado. E ali tinha então um homem que estava há 38 anos enfermo. Ele era paralítico. E ele estava ali, na porta, esperando que quando a água agitasse, alguém levasse ele até aquele tanque de Betesda, que era como era chamado, para que ele fosse curado. E aí quando Jesus se encontra com ele, irmãos, ele fala: todas as vezes que a água é agitada, não tem ninguém que me leve até no tanque. E aí eu fiquei pensando, irmãos, sobre isso. E Deus ministrou algo muito forte no meu coração. Quando eu li a palavra, a primeira coisa que o Espírito Santo falou no meu coração é: Deus não esquece de ninguém. Foi a primeira coisa. Deus não esquece de ninguém. E talvez, irmãos, a gente fica pensando: poxa vida, talvez eu não sei como você chegou até aqui, eu não sei sua vida, não sei sua história, talvez de alguns irmãos eu já saiba. Mas tem momentos da nossa vida, irmãos, em que nós olhamos para dentro de nós, que nós olhamos para a nossa história, que nós olhamos para aquilo que nós estamos vivendo e nós pensamos: Deus esqueceu de mim. Só pode. Porque eu oro, eu peço e nada acontece. Parece que todo mundo tem testemunho para contar, menos eu. Deus deve ter se esquecido de mim. E muitas vezes isso gera revolta no coração de algumas pessoas. E ao invés de buscar mais intensamente a Deus, as pessoas se afastam, porque elas se sentem esquecidas e pensam: Deus não está fazendo nada. Não é possível, eu oro tanto e Deus não está fazendo, acho que Ele nem existe. Eu acho que isso que eu estou vivendo é um engano, é uma mentira.
E quando eu li esse texto, irmãos, a primeira coisa que saltou nos meus olhos foi essa frase: Deus não esquece de ninguém. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus, ele curava, amém? E por que ele entrou num lugar, irmão, que já havia cura? Por quê? Por que motivo ele entraria num lugar que onde os milagres aconteciam? Para entrar em Jerusalém tinha 12 portas, e ali diz que a porta das ovelhas tinha 5 alpendres, a porta das ovelhas tinha mais 5 entradas. Alpendre, irmão, significa no original, no grego, pórtico. Então tinha mais 5 entradas, 12 mais 5. Olha quantas passagens Jesus teria, irmãos, para ir em algum lugar, para chegar onde ele queria. E aonde Jesus passa, irmão? Aonde estava aquele homem, esperando que alguém tivesse misericórdia dele. Isso só provou no meu coração, irmãos, que Deus, às vezes a gente pensa, eu vou nesse retiro final de semana para eu ter um encontro com Deus, achando, irmão, que é você que tem um encontro com Ele. Não, irmão, é Ele que tem um encontro com você. A palavra de Deus diz em João 15, não foi vós que me escolhestes, foi eu que escolhi a vós. E nós achamos, quando eu fui até Jesus. Não, irmão, é Jesus que foi até você. É Jesus que te alcançou onde você estava. É Jesus que mandou alguém para ir lá falar dele para você. É Jesus que enviou alguém para te tirar de onde você estava. Não foi você que encontrou Jesus, querido. Foi Ele que te encontrou. Por quê? Porque Ele escolheu mudar sua história naquele dia. Do mesmo jeito que Ele escolheu mudar a história desse paralítico no dia que Ele resolveu entrar exatamente por aquela entrada, tendo outras 11. Porque Ele pensou, hoje eu vou mudar a história dele. E irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida sem Cristo, nós éramos como esse paralítico. Não fisicamente, nós não estávamos deficientes fisicamente. E eu não estou falando de algo físico aqui. Eu estou falando de algo espiritual para você. E eu quero que você enxergue agora e que você ouça com os seus ouvidos espirituais o que eu estou falando. Então, antes de conhecer a Cristo, irmãos, nós estávamos paralíticos, paralisados. Para mim, irmão, tudo que está paralisado é tudo aquilo que não tem um propósito. Talvez você pense, eu não estava paralisado. Eu estava vivendo a minha vida. Eu estava curtindo. Eu estava curtindo a vida antes de Jesus. E a sua curtição estava te levando aonde? Me fala, irmão. Qual era o propósito da sua curtição? Já viu o cachorro correndo atrás do rabo, irmão? Ele fica girando em círculo. É assim, nós tentando buscar felicidade lá fora. Talvez você pense, não, eu estava trabalhando, eu estava ganhando muito dinheiro. Para quê? Qual o propósito disso? Para mim, irmão, tudo isso é paralisia, desculpa. Tudo que você faz sem propósito, para mim é paralisia. Tudo que você faz sem um propósito que te leva para a eternidade, irmão, não serve para muita coisa. Me perdoa falar isso. E eu tô falando, irmãos, porque eu vivi anos da minha vida paralisada, lutando por coisas que eu não ia levar para a eternidade. Lutando, irmãos, e tentando conquistar coisas que quando eu morresse, ia ficar para quem? Que eu não ia levar para a eternidade. Então nós estávamos paralisados, porque nós estávamos vivendo uma vida sem propósito. Eu sempre falo para os irmãos, qual é o sentido da sua vida, querido, antes de conhecer a Cristo? Ou qual é o sentido da sua vida, irmão? Ou você nunca parou para pensar nisso? Num dia que você estava sem nada para fazer, deitado lá na rede. Você nunca pensou qual é o sentido da sua vida? Nascer, crescer, reproduzir, morrer? Isso para mim é paralisia. Nós saímos dessa paralisia, irmãos, quando nós encontramos um propósito. Um propósito pelo qual eu estou vivendo. E eu só encontro isso, querido, quando eu tenho um encontro com Cristo. Quando Cristo vai até você, Ele não vai simplesmente para te salvar, querido. Quando Cristo vai até você, Ele te salva, Ele te cura, Ele te liberta. Mas depois Ele te fala, agora eu tenho um propósito. Agora eu tenho algo que eu quero fazer na tua vida. Então Deus não cura e sara para nada, irmãos. Ele tem um propósito nas nossas vidas, amém? Uma outra coisa, irmãos, que nós estávamos como esse paralítico, ou estamos sem conhecer a Cristo, uma existência vazia. 38 anos deitado. A Bíblia não fala quantos anos esse homem tinha. A Bíblia só fala que esse homem estava há 38 anos enfermo. Então eu consigo saber, irmãos, que eram 38 anos de uma vida vazia, porque hoje alguém que tem alguma deficiência consegue viver uma vida normal, consegue trabalhar, consegue estudar, consegue fazer uma faculdade, mas naquela época não, irmão. Alguém que tinha algum tipo de deficiência pedia esmola. Se você for ler na Bíblia, você vai ver que era assim, porque era geralmente trabalho braçal, e eles tinham que ficar sentados esperando a misericórdia de alguém. Alguém que quisesse ajudar, alguém que se importasse.
E provavelmente você imagina, irmãos, como era viver 38 anos desse jeito. Às vezes, irmãos, nós somos um pouco complicados, porque nós pensamos na nossa vida. Talvez você está vivendo um problema, 2 anos, 1 mês. Eu não sei quanto tempo esse problema que você está vivendo. Mas esse homem, irmãos, estava há 38 anos com o problema. Já parou para pensar? 38 anos de uma existência vazia. E talvez, irmãos, depois de 38 anos ele já estivesse pensando: ninguém mais agora vai fazer alguma coisa por mim. Eu já estou velho, aqui esperando que alguém faça algo por mim. Vou ficar aqui mesmo. Vai que algum dia alguém resolve ter misericórdia de mim. E há muitas pessoas, irmãos, vivendo uma vida vazia, sem Deus. Buscando, irmãos, encontrar em coisas, buscando encontrar em pessoas algo que preenche esse vazio. Eu busquei em tantas coisas preencher o vazio que eu tinha no meu coração, irmãos. Eu só encontrei em Jesus. Todos nós temos esse vazio. Se você for conversar com qualquer um aqui na igreja, todo irmão vai te contar: eu sentia uma necessidade de algo que eu não sabia o que era. E eu tentei buscar em vários lugares, em várias coisas, mas nada preenchia esse vazio. E aí quando nós encontramos a Cristo, ou quando Ele nos encontra, irmão, é como se aquele vazio fosse preenchido. Que tudo que a gente precisasse estava ali. Não é assim? Uma outra coisa, irmãos, que esse paralítico tinha também era uma vida sem alegria. Estava acontecendo uma festa em Jerusalém, amém? E eu imagino todo mundo indo para a festa. Todo mundo indo se divertir. Mas ele não estava na festa, irmão. Ele estava lá no tanque, à espera de um milagre. À espera que alguém fizesse algo por ele. E a nossa vida sem Jesus é assim. Uma vida sem alegria. Porque Ele é alegria, amém? E aí nós ficamos esperando, irmãos, coisas que nos tragam alegria. Um final de semana, uma festa. Poxa, você sai, você bebe um monte, você dá muita risada. Tem um monte de coisa engraçada para contar no outro dia, no domingo. E na segunda-feira? Cadê a alegria? Você está esperando a alegria chegar na sexta-feira de novo? Não, eu não faço isso. Então por que os irmãos postam nas redes sociais sextou? Como se a sexta-feira fosse trazer a alegria, irmão, que não tinha na semana inteira. Não tem nos grupos de WhatsApp, chega sexta-feira, todo mundo começa a compartilhar vídeo engraçado? Falando que o final de semana chegou? Porque eles pensam, agora não, final de semana é dia de curtir, é dia de alegria. E a semana, irmão, como é que foi? Na sua semana tinha alegria? Então uma vida sem Jesus, irmão, é uma vida sem alegria, uma vida vazia, uma vida de paralisia. Mas Jesus, irmãos, escolheu se encontrar com esse homem, da mesma forma que Ele escolheu se encontrar com você. Sabe por quê? Porque Ele não desiste de ninguém, que Ele não esquece de ninguém, e Ele não esqueceu de você, querido. Ele continua no controle de tudo. E uma outra coisa que esse texto pode nos ensinar, irmãos, é que a religião, presta atenção no que eu vou falar agora, a religião ela não pode salvar ninguém. Sabe por quê? O lugar onde esse irmão estava, o tanque onde esse irmão estava esperando um milagre acontecer, se chamava Betesda. Betesda, irmãos, chama casa de misericórdia, significa casa de misericórdia. E aquele homem estava ali sentado, deitado, esperando que alguém tivesse a misericórdia dele. E ali a Bíblia fala, irmãos, que havia uma multidão. Multidão do quê? De judeus, de homens religiosos, que estavam esperando a água agitar. E cadê a piedade dos religiosos, irmãos? Porque a religião, irmãos, faz a gente ser como um sepulcro caiado. Sabe o que é um sepulcro caiado, irmão? É aquele túmulo que você vai lá no cemitério e olha por fora, ele é lindo. É de mármore, tem flores maravilhosas, mas por dentro a morte, a podridão. E é isso que a religião faz conosco, irmão. A religião faz a gente viver uma mentira. Por fora tá tudo lindo, mas por dentro tá tudo podre. Porque se alguém realmente tivesse Jesus, irmãos, ali, daqueles que estavam naquele tanque, alguém tinha descido aquele homem. Alguém teria tido piedade daquele homem e colocaria ele antes. Mas não, irmão. A religião, ela não pode salvar ninguém. Ela não muda ninguém. Não estou falando mal de religião nenhuma aqui, irmãos, amém? Eu estou falando de Cristo. É Cristo quem salva. Não é uma placa de igreja. É Cristo quem muda a sua história, não é uma igreja. É Jesus que quer ter um encontro contigo, não é uma igreja, querido. Louva a Deus por nós termos esse prédio, por termos os irmãos aqui reunidos, glória a Deus por isso. Mas nada disso tem poder para te salvar. Se Cristo não salvar, se Cristo não escolher ter um encontro contigo, se Ele não entrar na tua vida e Ele não mudar a tua história, e Ele não te tirar dessa paralisia, ninguém pode fazer.
Porque foi isso que esse homem viveu 38 anos. Rodeado de religiosos que não tinham piedade, que não tinham misericórdia para tirar ele de lá e levar ele até num lugar onde houvesse cura. E é isso que a religião produz em nós. Uma mentira muitas vezes. Por fora parece bom, mas por dentro, irmão, é só sujeira. Quando Cristo entra, não, irmão. Ele te cura de dentro para fora. Ele te limpa de dentro para fora. E a imagem que você reflete, irmãos, é somente a consequência daquilo que está dentro de você. Não é um esforço. Amém? E quando Jesus cura, e aí a Bíblia conta aqui pra gente, irmãos, que Jesus curou este homem, amém? Ele perguntou pro homem, quer ficar são? E aí ele fala, como é que eu vou ficar são se ninguém me leva até lá? E aí Jesus curou ele e falou, toma o teu leito e anda. E esse homem fez o quê? Levantou, pegou o leito dele e começou a andar. O que os religiosos fizeram? Começaram a brigar, irmãos, porque era sábado. E sábado ninguém pode fazer nada na religião deles, amém? Em vez de eles falarem, oh, ele foi curado, glória a Deus. Falei, tu não pode carregar esse leito. É contra a lei. A lei diz que a gente não pode fazer nenhum esforço no sábado. Consegue entender, irmão? Ninguém estava feliz porque um cara que estava enfermo há 38 anos havia sido curado. Eles ainda estavam brigando com o cara porque ele levantou e estava carregando o negócio. É isso que a religião faz conosco. Não permite que a gente se alegre, muitas vezes, irmãos, com as bênçãos na vida do outro irmão. O irmão vem contente contar uma bênção, você fica achando problema ainda. Mas quando Jesus entra, não, irmãos. Quando Jesus encontra com a gente sente alegria. Eu imagino vocês lá, irmãos, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu imagino aquele paralítico levantando e vocês pulando e gritando. E glória a Deus pela vida de vocês, irmãos, porque eu sei que vocês são assim. Eu vejo vocês se alegrando quando o irmão se dá bem. Eu vejo quando o irmão conta o testemunho, vocês gritam até faltar voz. E glória a Deus por isso, irmão. Significa que Jesus já encontrou com vocês. E se alguém aqui que Jesus não encontrou, vai encontrar nessa noite em nome de Jesus, irmão. Amém? Porque do mesmo jeito que ele entrou naquele lugar que havia 12 portas e depois mais 5 portas, ele escolheu aquele dia para se encontrar com aquele homem. Ele escolheu esse dia para se encontrar contigo. Você crê? Talvez você pense assim, não, mas eu já conhecia Jesus. Eu já tive um encontro com Ele. Eu cresci conhecendo, ouvindo falar de Jesus. Mas será que isso realmente tem um encontro com Ele, irmão? Talvez você só conhecia a história dele, mas você não conhecia o Jesus da história. E Jesus, irmãos, Ele quer se revelar a nós. Ele quer revelar a graça dele sobre a nossa vida. Amém? Jesus, irmãos, Ele vê a nossa dor. É isso que a gente precisa entender. Ele viu aquele homem deitado, é isso que a Bíblia fala. Ele viu aquele homem deitado, sabendo que estava naquela situação há 38 anos. E ele foi lá e fez algo. E do mesmo jeito que ele olhava para aquele homem e ele via a situação do homem, querido, ele vê a sua situação também. Ele está vendo. Sabe aquele dia que você estava chorando lá? Desesperado? Achando que ninguém estava te vendo? Achando que ninguém estava te ouvindo? Que você estava sozinho? Ele estava vendo tudo. E Ele está dizendo para você, quer ficação? Quer que eu te cure? O problema, irmãos, é que às vezes em meio ao desespero, em meio ao choro, a gente não consegue ouvir Deus falar. A gente fica tão cego, irmãos, no meio daquela dor, que a gente não consegue ouvir Jesus falar. A prova disso, irmãos, é que quando Jesus fala para o paralítico, você quer ficação? Era só ele dizer, quero. E vamos ali na Bíblia, irmãos. No 5, de novo, ali no finalzinho. No verso 6, Jesus disse: E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Consegue entender, irmão? Às vezes é assim que a gente faz. Jesus está falando, quer ficar são? Você está, mas como? Olha só! Como é que Deus vai fazer? Não muda! Meu marido já foi em 10 encontros com Deus. Segunda-feira ele volta a mesma coisa. Não muda! Não acredito que Deus pode mudar essa criatura. Olha minha mulher, essa goteira, né? Crente, já quanto tempo está na igreja? Deus não vai fazer. Deus vai fazer, irmão. Sabe que você tem que tomar posse. Lembra que a gente falou na semana profética aqui? Quem estava aqui na semana profética? Eu falei, irmãos, acho que foi na semana profética que eu falei. Um pastor contou uma vez uma história aqui na igreja dele,
Quando ele abençoava a igreja, ele falava, eu declaro bênção sobre a tua vida. Tinha uma senhorinha que fazia assim. Porque eu profetizo sobre a tua casa, a senhorinha fazia assim. Aí um dia ele foi falar com ela, irmã, por que quando eu profetizo você faz assim? Ele, tu joga a bênção, eu pego, pastor. Irmão, a gente tem que fazer isso, entendeu? Quando alguém declara uma bênção sobre a tua vida, você pega. Simples assim. Mas não, a gente dificulta. Não é assim. Chego pra irmã e falo, não, Deus vai mudar o teu marido. Olha, pastora, eu perdi a fé. Aí Deus vai fazer como? Me fala. Eu tô falando, Deus vai mudar o teu marido. Ela tem que falar, amém. Eu recebo. Mas não, a irmã prefere o quê? Fazer o que o paralítico fez. Jesus diz, quer ficação? Ele fala, Senhor, mas não tem ninguém que me coloque no tanque. Era só ele dizer, eu quero. Porque estava na frente dele o homem que tinha poder para curar ele. Mas graças a Deus, irmãos, Deus não leva em consideração as besteiras que a gente fala. Amém? Porque ainda assim, quando o homem disse isso, ele falou, levanta, toma o teu leito e anda. Glória a Deus, irmãos, que Deus não ouve as besteiras que a gente fala. Porque Ele conhece o nosso coração. Amém? Então, quando alguém fala alguma coisa, quando alguém profetiza, quando alguém declara, irmão, recebe. Mas recebe com fé. Não fica questionando como Deus vai fazer, querido. Talvez você vai olhar para a situação, você vai falar, olha, é impossível. Não, você vai falar, Deus vai fazer, eu creio em nome de Jesus. E vai ser esse ano, aleluia. Amém? Então tenha fé. Você não está sozinho, querido. Amém? Esse homem estava, como eu disse, 38 anos ali daquele jeito. Pensando talvez que ele estava sozinho. E acredite, ele estava. Porque se ele não estivesse sozinho, alguém tinha descido ele. Alguém tinha levado ele. Se ele tivesse algum familiar, se ele tivesse alguém por ele, irmão. Alguém já tinha levado aquele homem até o tanque e ele já havia sido curado. E é isso que você precisa entender. Você não está sozinho. Deus está contigo. Deus talvez está se mostrando para você, querido, de forma clara. Mas Deus talvez está colocando alguém na sua vida para cuidar de você, te oferecendo uma mão e você está rejeitando. Às vezes você vai lá orar e você fala, Deus, o Senhor não faz nada. E aí Deus manda um irmão para te ajudar. E aí o que você fala? Eu não quero que ninguém se meta na minha vida. Deus está tentando fazer, irmão. Deus está tentando ajudar. Deus quer fazer. Sabe por que Ele está mandando alguém? Porque você é cego espiritual demais para enxergar Ele agindo. E aí Ele precisa mandar alguém que você veja com seus olhos físicos. Mas ainda assim, a sua incredulidade faz você achar que não é Deus. Amém? Então você precisa crer que você não está sozinho. Outra coisa que você precisa entender é que você tem que perseverar. Esse homem perseverou, irmãos. 38 anos e talvez ele já poderia ter desistido de ficar lá naquele tanque esperando que alguém fizesse algo por ele. Talvez ele ficasse deitado na casa dele esperando morrer, pensando que ninguém vai fazer nada mesmo por mim. Sempre dá um jeito de ir lá, ninguém faz nada. Então, vou ficar por aqui mesmo, vou esperar morrer. Mas ele perseverou, irmãos, até que Jesus foi lá e fez. Você tem perseverado? Ou você pensa em desistir o tempo todo? O tamanho do nosso milagre depende da persistência. Tiago 1,3 diz o quê? Sabendo que a prova da vossa fé opera a perseverança. Então, uma das qualidades de um crente, irmão, é perseverar em meio às dificuldades, em meio ao sofrimento, em meio aos problemas, é permanecer firme, ser resiliente, não deixar nada derrubar. Persevere. Não sei se eu já contei para os irmãos no culto, mas se eu já contei, eu vou contar de novo. Tinha uma irmã, ela ia à igreja. Quando ela chegava em casa, o marido era alcoólatra, irmãos. E o marido batia nela. O marido ofendia ela. Tudo que você pode imaginar. Quando ele voltava do bar bêbado. E ela continuava orando. E esperando que Deus fizesse um milagre na vida daquele homem. E aí as pessoas chegavam para ela e diziam assim, tu tá lavando a roupa desse homem? Ela falava assim, eu tô lavando a roupa do meu pastor. Aí, tu tá fazendo comida para esse homem? Eu tô fazendo comida pro meu pastor. E aí o homem voltava do bar. E mais uma vez, ele batia nela. E ela continuava profetizando. Amém? E aí, irmãos, quem contou essa história foi o próprio marido. E aí, irmãos, um dia ele bêbado, ele começou a dizer que ela tinha um caso com o pastor. Aí, o que acontece? Ele falou, eu vou lá matar esse pastor. Porque minha esposa só pode ter um caso com o pastor, então eu vou lá matar esse pastor. E aí, bêbado, foi até a igreja com uma faca
esperando o culto acabar, para ele até lá, isso já faz muitos anos, amém? E matar o pastor. E aí, irmãos, acabou o culto. E quando ele ia para frente para fazer o que ele tinha que fazer, o pastor disse assim: tem alguém que veio até aqui para me matar, mas ele não vai conseguir sair do lugar em nome de Jesus. E o homem ficou travado no chão, irmãos. Ele não conseguia se mover. E aí todo mundo começou a sair da igreja. E o homem ali parado. E ele começou a entrar em pânico, em desespero. E aí o pastor foi até ele. E naquele dia, irmãos, ele confessou Jesus como o Senhor da vida dele. Ele creu em Deus. E quem contou isso era ele, irmãos. E ele era o quê? Um pastor. Porque a mulher perseverou. E porque ela declarava, ela profetizava: eu estou lavando a roupa do meu pastor. Ela é um exemplo de perseverança, irmãos. Então eu não sei o que está acontecendo na tua vida e nem na tua casa, mas declare, profetize, persevere. Deus vai curar em nome de Jesus. Deus vai fazer em nome de Jesus. Deus vai restaurar meu casamento em nome de Jesus. Deus vai mudar meu filho em nome de Jesus. Deus vai fazer o que Ele tiver que fazer em nome de Jesus. Ele vai me dar um emprego. Ele vai mudar minha situação financeira. É assim, irmão, que você fala. Não abaixa a cabeça. Declara, profetiza, não importa a situação. Isso é perseverar, irmão. Persevere que Deus vai fazer, querido. E acredite, talvez Deus não fez, porque você ainda não chegou no nível de perseverança que Ele espera. Porque quando você chegar, querido, nada mais te derruba. Então não reclame, persevere, amém? E a última coisa, foi o que eu já falei: responda com fé. Quando Jesus for até você, querido, responda com fé. Quando Jesus falar algo para você, responda com fé. Declare e fale: eu creio. Quando alguém profetizar sobre a sua vida, declare: eu creio, eu aceito, eu recebo, em nome de Jesus. Quando Jesus te fala: você quer ficação? Mas fala: Senhor, eu estou tanto tempo assim, eu acho que o Senhor não vai mais fazer. Você fala: eu quero ficação em nome de Jesus. Eu quero ser curado em nome de Jesus. Eu quero ser liberto desse vício maldito em nome de Jesus. Eu quero. Talvez Jesus está falando para algumas pessoas: você quer ser liberto desse vício? E talvez a pessoa diga: mas são anos desse jeito e eu não consegui até agora. Você não vai responder desse jeito. Você vai falar: eu quero. Eu vou ser liberto. Eu vou ser liberta em nome de Jesus. Talvez seja uma enfermidade. Jesus está te falando nessa noite: você quer ser curado? Você vai falar: eu quero, eu recebo em nome de Jesus a cura. É assim que a gente se posiciona, irmão, quando Jesus se encontra com a gente. Com fé, sem reclamar, sem medo, querido. Do mesmo jeito que Jesus entrou naquele lugar para ter um encontro com aquele homem, irmãos. Ele olhou para você e falou: hoje eu vou ter um encontro com ele. Hoje eu vou ter um encontro com ela. Hoje eu vou mudar a história dela. Hoje eu vou mudar a história desse homem. Hoje eu vou mudar a história dessa mulher, deste jovem que estava vivendo uma vida sem alegria e vazia até agora. Vivendo uma vida de paralisia, uma vida sem propósito. Mas hoje, irmão, Jesus te escolheu. E a palavra de Deus diz em Romanos 10:9 que se você crer e confessar Jesus com a tua boca, você vai ser salvo. E Jesus está te perguntando nessa noite: você quer que eu entre na tua vida? Você quer que eu entre no teu coração? Você quer que eu mude a tua história? Você só tem que falar assim: ó, eu quero. Eu te recebo, Jesus, na minha vida. Eu aceito. Mas tem irmão que fica pensando: se eu levantar minha mão para aceitar Jesus, vão pensar o que de mim? Vão achar que agora eu virei crente. Não, querido. Jesus não quer te dar uma religião. Ele quer te dar salvação. Ele quer te dar cura. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer te tirar dessa vida vazia. Ele quer te devolver a alegria. Ele quer te curar, Ele quer mudar tudo aquilo que estava estragado. Ele quer restaurar tudo aquilo que estava quebrado. Porque Jesus não joga nada fora. Jesus não desperdiça ninguém, Ele não joga fora ninguém. Sabe o que Ele faz, irmãos? Ele restaura. Nós somos um vaso de barro na mão do oleiro. Quando o nosso vaso lá em casa está quebrado, a gente faz o que? Joga fora. Quando as coisas quebram na nossa casa, a gente joga fora. Jesus não joga fora, querido. Ele faz o vaso de novo. Ele restaura o vaso. E é isso que Ele quer fazer contigo. Você só precisa dizer: eu estou aqui, Senhor. Faz o que o Senhor quiser. Eu não quero mais viver desse jeito. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que você tem buscado diante de Deus. Mas uma coisa eu sei: Ele não esqueceu de você. Ele quer fazer. Ele quer fazer, querido. Ele está falando para ti: toma o teu leito e anda. Mas a cegueira espiritual, a paralisia, está fazendo você não enxergar
e não crer naquilo que Ele vai fazer.